Mônica Bergamo, o governo vai lançar uma campanha publicitária para comemorar os 2 anos de governo Lula. Não é o melhor momento do governo, mas enfim, a publicidade serve para isso mesmo, né, Mônica? Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. É isso, com esses problemas de aprovação nas pesquisas, né? O governo já prepara uma campanha publicitária, Megali, para divulgar as realizações dos 2 anos de governo. O ministro Sidônio Palmeira, que é o novo ministro de Comunicação da SECOM, da Secretaria de Comunicação, já convocou as agências. Nessa semana ele teve uma reunião com as agências que têm a conta do Planalto para elaborar essa campanha, né? Uma campanha que deve ter um tom nacionalista, vamos dizer assim, Megali, vai invocar o orgulho que os brasileiros têm de ser brasileiros, algo como uma profissão de fé, né? Pedreiro, marceneiro, engenheiro brasileiro, poucas nacionalidades têm esse sufixo aí de uma profissão. Então a campanha vai tocar muito nesse ponto, né? Nesse amor que os brasileiros têm pelo Brasil, nesse orgulho que as pessoas têm de ter essa nacionalidade. Mas vai ser uma campanha num tom do boné, sabe o boné, Megali, usado pelos governistas, aí até pelo próprio Lula, o Brasil é dos brasileiros. Vai ser um pouco nesse tom, não obrigatoriamente com esse slogan, cada agência vai ter que apresentar a sua proposta, mas deve também, além disso, objetivamente mostrar o que o governo está fazendo nas diversas áreas, né? Vai ser a primeira grande campanha do ministro Sidônio, que chegou com plenos poderes, vamos dizer assim, né, Megali, para tentar dar uma guinada na imagem do governo do Lula, do presidente Lula, e era uma necessidade urgente, né, essa mudança na comunicação, porque o Lula vem assistindo a um crescimento da sua desaprovação preocupante, né, em todas as pesquisas. Então, para a gente citar só a mais recente dessa semana, a Atlas mostrou que a desaprovação do Lula segue subindo. Ela começou, a desaprovação dele estava em 45% em 2014, ele tinha um índice maior de aprovação do que de desaprovação, né? Mas daí essa desaprovação ela foi dando saltos, né? Ela passou para 45%, para 47%, para 49%, e agora ela está em 51,4%. Né? A aprovação é menor pela primeira vez, ou pela segunda vez já nessa pesquisa, a desaprovação de 51%, a aprovação de 45%. Ou seja, Megali, tem mais brasileiro que está contra o Lula, né? Então isso, nós estamos falando só do próprio Lula. Quando você fala do governo, também um percentual muito grande diz que ele é ruim ou péssimo. Agora, você tem ainda brechas para trabalhar, né? Por exemplo, quando se pergunta se o governo Lula está tendo um desempenho, em comparação com o governo anterior do Bolsonaro, o Lula vem demonstrando um desempenho melhor ou pior? Aí o Lula ganha do Bolsonaro, né? 48% acham que ele está melhor do que o Bolsonaro e 45% acham que ele está pior. Então tem brecha para trabalhar, para o governo trabalhar, mas também o tempo já vai diminuindo. Cada dia que passa é um dia menos de governo, né, Megali? Então, portanto, aí sob Sidônio Palmeira vem aí a primeira grande campanha publicitária do governo Lula para falar do próprio governo. Não estou contando aqui com campanhas sobre dengue, campanhas de utilidade pública. Essa vai ser uma campanha sobre o próprio governo, Megali. Não é exatamente muito abonador você, numa pesquisa, ter um governo melhor que o do Bolsonaro, né? Ter um governo melhor do que um cara que sabotou vacina, que tentou dar um golpe de Estado, e disse que não era coveiro enquanto os brasileiros morriam. Não é um grande mérito, né? Quando a gente tira a comparação com o governo anterior, obviamente, boa parte da população não está satisfeita com o que encontra, especialmente quando entra no supermercado. E desde que mudou o comando da publicidade, Mônica, eu tenho algum conhecimento sobre o assunto. Eu fiz faculdade de publicidade antes de fazer a faculdade de jornalismo. Nunca trabalhei com isso, mas tem uma visãozinha ali pro mercado. O que a gente viu até agora foram mais entrevistas do Lula, só que aí nas entrevistas o Lula vai lá e fala pra gente comprar alimento barato em vez de comprar alimento caro. Acaba saindo pela culatra, né? O que acaba virando notícia é o que ele fala de negativo. E o bonezinho. As pessoas ficam brabas quando a gente critica, mas sinto muito. O que tá escrito ali, e eu sei que não é a intenção, mas o que tá escrito ali é uma mensagem xenofóbica. O Brasil é dos brasileiros. Faz o seguinte, inverte. Pinta esse boné de vermelho e escreva ali: a América é dos americanos. Ou os Estados Unidos é dos americanos.
Não é exatamente uma mensagem que Donald Trump escreveria? Aliás, ele olharia para esse bonezinho e falaria, beleza, ótimo, concordo. Né? Os Estados Unidos aqui para nós e o Brasil aí para vocês. Né? A gente vai mandar de volta os seus aí. É uma mensagem que pode ser lida assim com um tom xenofóbico, é uma mensagem que sairia da caneta de Donald Trump. Então, não vi nada de brilhante naquilo, nas entrevistas do Lula também não tem saído muita coisa boa. Vamos ver essa campanha aí, esse negócio de brasileiro, né? É criativo de fato, mas isso nasceu como uma coisa negativa. O brasileiro, trabalhador, o cara que fez a vida no Brasil, em Portugal era usado de maneira xenofóbica e negativa. Vamos ver se a publicidade consegue inverter essa visão. Agora, isso que você está falando do Bolsonaro, né, o Megali, eu não sei se vocês esmiuçaram muito essa campanha aqui, mas tem só 2 dados que eu quero dar aqui, quer dizer, o Lula continua ganhando do Bolsonaro se as eleições fossem hoje, mas o Bolsonaro não é candidato, né? Provavelmente o Lula vai enfrentar um candidato com menos desgaste. Então, mesmo assim, está ganhando apertado aqui, 44 a 40,6. E uma coisa que chama atenção também, que é um ponto aí de preocupação, é a imagem da primeira-dama, né? A imagem da Janja, a imagem negativa da Janja deu uma disparada aqui, que é muito impressionante, né? Em outubro, ela tinha 40% de desaprovação. E aí ela explodiu para 58% de desaprovação nesse período de outubro a janeiro de 2025. Ela conseguiu passar da Michelle, que tinha uma imagem negativa de 52%. Tem uma imagem negativa hoje, 52%. Então, quando a gente vai para o Lula versus Bolsonaro, Lula está melhor que o Bolsonaro. Mas Janja versus Michelle, Janja está bem pior que a Michelle. Quer dizer, a imagem da Janja, de fato, que é uma pessoa que aparece bastante, está sempre ao lado do Lula, sendo uma âncora agora negativa para ele, né? Ela que tinha uma imagem positiva, né? As pessoas tinham muita simpatia por ela e ela tinha, no começo do governo, muito mais gente falando que ela tinha uma imagem positiva do que negativa e deu essa explodida aí de 18 pontos, ela subiu de imagem negativa, um gráfico que também é impressionante. No fim do ano passado, enquanto o brasileiro sofria para comprar comida, a Janja publicou um vídeo da inauguração da nova cascata da Grande do Torto. Escreveu assim, domingo energizante. Aí é difícil, né? Que o brasileiro tenha boa vontade com isso. Mônica, bom trabalho para você. Havendo novidades, só ligar. Até amanhã ou até qualquer momento. Isso. Até. Agora